Fala pessoal, aqui que fala Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: sem Lula, jamais a gente saberia quem matou Marielle. Vocês devem ter reparado que eu não estou num cenário um pouco diferente hoje, né? Que eu não estou em casa. Eu estou aqui para fazer algumas correlações ainda dentro do caso Marielle, né? Essa semana a gente já teve uma operação da Polícia Federal que prendeu os acusados de serem os mandantes, né, do assassinato da vereadora aqui do Rio de Janeiro, Marielle, em 2018. Marielle era do PSOL, né? E os mandantes seriam o Domingos Brazão, conselheiro do TCE aqui do Rio, Tribunal de Contas Estadual, que é nomeado pela Assembleia Legislativa, Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão, irmão dele, deputado federal, e, pasmem, quer dizer, ou não, né? Ou não, o ex-chefe da Polícia Civil, Ricardo Barbosa. E isso é já sabido pela grande mídia. O que pouca gente tem dado atenção, e eu tenho reforçado isso, é o fato de que o chefe da Polícia Civil, o ex-chefe da Polícia Civil, né, o Rivaldo Barbosa, foi nomeado por Braga Neto. Braga Neto, dos Bolsonaro. Braga Neto, que foi ministro da Defesa. Braga Neto foi ministro da Casa Civil, só ministério importante. Braga Neto, que foi o vice na chapa de Bolsonaro nas eleições agora de 2022. Braga Neto, que se juntou com Bolsonaro, que foi um dos articuladores da tentativa de golpe de 2022 e que um dos que ficou pressionando, né, os outros generais a aderirem também ao golpe de Estado. Braga Neto, que tem ligações íntimas com Bolsonaro. E agora, o Braga Neto está sendo investigado por ter nomeado esse Rivaldo Barbosa para ser chefe da Polícia Civil. A questão é, por que ele nomeou esse cara, que é acusado de ser o mentor, afinal de contas, ele era chefe da Delegacia de Homicídios, né, aqui no Rio de Janeiro, responsável por combater milícia, ou, né, combater milícia, e virou chefe da Polícia Civil nomeado por Braga Neto. Por que ele foi nomeado se a própria polícia fez recomendação que ele não fosse recomendado, porque os setores de inteligência tinham informação de que ele tinha relacionamento, ele tinha proximidade com as milícias aqui no Rio de Janeiro. E quem é do Rio de Janeiro sabe o quanto que isso é entranhado na política brasileira. Por que mesmo assim Braga Neto peitou a própria recomendação da polícia e nomeou, falou, não, vai ser ele sim. No dia seguinte, Marielle morre. No dia seguinte, a Marielle morre. E o Rivaldo Barbosa é o cara que dá a segurança, né, pro Rony Lessa, só ficar tranquilo, pode matar, que não vai dar nada, vai ter investigação nenhuma, né, pro Chiquinho Brazão, pro Domingos Brazão, os caras que estavam ali planejando também a morte dela, ele seria o responsável por investigar, né, por não investigar, na realidade, fazer tudo ficar obscuro. Mas o detalhe, o Braga Neto, o general Braga Neto, amicíssimo de Bolsonaro, não apenas nomeou ele para chefe da Polícia Civil, não. Ele recebeu uma premiação que foi a Ordem do Pacificador, uma medalha super importante dada pelo Exército, 4 meses depois de ter matado a Marielle. Ele pode dizer, logicamente, que eu não sabia, lógico que ele vai argumentar isso, mas é impressionante o quanto que Braga Neto gostava dele, o quanto que Braga Neto era próximo dele. Aí o pessoal pode dizer assim, o pessoal da direita tá dizendo o seguinte, os bolsonaristas de uma forma muito desonesta, né? Ah, mas o Freixo ligou pra ele logo depois que mataram a Marielle. Olha como é que o Freixo é próximo do cara que matou. Será que não foi, sabe, querendo dar a entender que foi o Freixo. Gente, o cara era o chefe da Polícia Civil. O Freixo, como presidiu o CPI das milícias, foi candidato ao governo várias vezes, o Freixo conhece muita gente dentro da polícia. E o Freixo acreditou que aquele cara era dos que prestavam dentro da instituição. Assim como os Freixos conhecem outras pessoas, inclusive eu já vi de perto, né, em uma palestra onde estava o Freixo e o chefe da DRACO. O DRACO é a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, que combate o crime organizado aqui no Rio. O Freixo era muito próximo desse delegado. Acontece, você está na política, você conhece a pessoa, agora eles estão aproveitando isso para poder dizer que tinha ligações, uma sujeira tremenda, né? A questão é por que Braga Neto não só nomeou ele para chefe da Polícia Civil, como também homenageou posteriormente a ele. Foi feita uma homenagem. E uma outra coisa, né? O Braga Neto, lembrando que é amicíssimo de Bolsonaro. E não para por aí as coincidências, não. Flávio Bolsonaro, que sempre foi próximo da família Brazão, família Bolsonaro sempre foram muito próximos, né, nesse mundo político. O Flávio Bolsonaro voltou nele para o TCE.
Tem um vídeo do Freixo acusando ele de estar favorecendo o crime organizado a fazer isso, porque a função do TCE, Tribunal de Contas, é fiscalizar os gastos da LERJ. Fiscalizar merda nenhuma, né? Lógico que um cara como o Brazão não vai fiscalizar nada. E um monte de deputados, como a deputada Cidinha Campos, do PDT aqui do Rio de Janeiro, e quem está fora do Rio talvez não esteja por dentro disso, né? Ela falando que o Brazão tinha que explicar para a sociedade como é que ele declarou um patrimônio de 500, 400 e poucos mil reais, que deve ser, sei lá, um apartamento, uma casa, um carro só, e pouco tempo depois ele tinha milhões e milhões de reais, inclusive ter comprado, depois de ter virado deputado, 10 postos de gasolina. Claramente corrupção. Brazão que todo mundo sabe tem ligação com milícia Jacarepaguá, todo mundo sabe que tem ligação com o jogo do bicho, todo mundo sabe que tem ligação com atividades ilegais, com terrenos e tomar terreno das pessoas para construir, que é uma atividade que a milícia tem feito muito nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro. Mostra o quanto que eles eram próximos e muitos deputados gritando ali contra aquela nomeação, né, o Freixo foi um deles, e o Flávio Bolsonaro votou a favor dele para o TSE. Por quê? Agora, eu acho que o mais importante disso tudo, dessas coisas que precisam ser investigadas, né, por exemplo, o Braga Neto já está sendo investigado pela Polícia Federal por ter nomeado o Rivaldo, né? Por quê? Ele vai ter que explicar o porquê o Rivaldo, mesmo tendo recomendação em contrário, né? Outra coisa, o PSOL também já pediu o afastamento do Braga Neto, ele é um general da reserva, né? O seu afastamento do Exército. Como é que um cara desse que está sendo investigado por uma coisa tão grave, por ter nomeado o chefe um mentor, né, do assassinato da Marielle, como é que ele pode estar ainda no Exército? Então pediu o afastamento dele. O PSOL também pediu a suspensão do Chiquinho Brazão, porque ele não receba o seu salário, né? As férias tem coisa de não sei quantos centenas de milhares de reais para receber de férias, 500 e tantos mil reais. É um absurdo completo. Agora, para concluir, o que mais me chama a atenção é o seguinte: se Bolsonaro tivesse vencido essas eleições, a gente descobriria quem matou Marielle? Sabemos que não, né? Sabemos que Lula, quando chegou ao poder de novo agora, uma das primeiras coisas que ele fez foi federalizar o caso Marielle. Porque ele sabia que se deixasse na mão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o mandante foi o chefe da civil. Vai deixar a civil investigar? Vai deixar o governador do Rio, bolsonarista, tomar conta dessa investigação? Nunca que a gente ia descobrir. Se Bolsonaro tivesse no governo federal, com a Polícia Federal sob o governo Bolsonaro, não teria investigação nenhuma, a gente nunca iria descobrir quem matou Marielle. Agora, pegamos Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, que são os mandantes. Mas eu acho que tem mais gente envolvida aí. A investigação não pode parar, tem mais gente, tem coisa muito séria para sair. Só para vocês terem uma ideia, quem assume o cargo de Chiquinho Brazão como deputado federal é o neto dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Só para vocês terem noção de como é que a parada é toda envolta, tira um e entra outro, sabe? Então, se parar a investigação agora, a gente perde uma oportunidade histórica de fazer uma pequena limpa aqui no Rio de Janeiro, que é um estado que está completamente abandonado às traças. Então, queria deixar essa reflexão aqui, queria ver o que vocês acham, o que vocês estão achando. Comenta aqui, diz aqui o que você disse. Quem iria convidar você que não é inscrito ainda, que passou por aqui, que se inscreva no canal também. E quem quiser e puder se tornar membro para contribuir com o canal, que a gente precisa, tem um link aqui embaixo que é o Seja Membro, né? E eu vou criar uma política onde, para poder facilitar, para dar benefícios, como por exemplo, dar meu livro a aqueles que se tornarem membro do canal. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.